Olá pessoal! Hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho do meu aprendizado do inglês, tanto enquanto eu ainda estava no Brasil desde pequenininha, quanto hoje no Canadá. Bom, como foi que eu aprendi inglês? Foi só com curso de inglês? Não foi. Foi bem antes do curso de inglês, na verdade, porque eu entrei no curso de inglês só com 12 anos. Quando eu era novinha, eu tinha acesso a uma coisa que talvez vocês não tivessem quando vocês eram mais novos, mas talvez vocês tenham a possibilidade de oferecer para os seus filhos, né? Para que eles aprendam inglês talvez da maneira que eu aprendi, ou introduzo o inglês a eles da maneira que eu fui introduzida ao inglês. Então, pai, se eu estiver contando essa história errada, deixa aqui nos comentários a história correta, tá? Mas meu pai, ele ia aos Estados Unidos, sei lá com que frequência na época, quando eu era mais nova, e ele sempre trazia uns filmes da Disney, né? Sempre gostei muito de filme da Disney, sempre gostei muito de musical, então, não sei se por causa disso. De qualquer maneira, ele trazia esses sing-along songs, que são as músicas da Disney com como se fosse um karaokezinho pra você acompanhar. E eu me lembro que eu assistia bastante esses sing-along songs, eu tenho até hoje em casa aqueles negócios em fita cassete. Cassete? É, a fita de vídeo. E não sei pra que não tem mais vídeo cassete, mas tudo bem. E eu sempre ia acompanhando essas fitinhas e ouvindo e cantando. Diziam que eu cantava bonitinho, que eu cantava direitinho, né? Acho que criança tem um poder de absorção realmente da língua muito maior do que o dos adultos, então acho que eu cantava bonitinho. O que eu ouvia, não sabia o que eu estava falando e muitas vezes eu continuo sem saber o que eu estou cantando, né? Mas isso não me impede de cantar e de repetir também. Tempo se passou, eu finalmente entrei num curso de inglês, que foi o CCAA, e eu confesso que eu não sei quanto tempo passei lá, não sei com que idade eu fui pra lá, mas eu voltei e só sabia falar regador em inglês, que por acaso é water in can, tá? Foi a única coisa que eu aprendi, e confesso que eu não aprendi em nenhum outro lugar como é que se fala regador em inglês, e também nunca peguei um regador aqui, nunca precisei de um regador aqui, então não sei por que eu aprendi e por que eu me lembro de como é que é regador em inglês. Meu aprendizado maior naquela época também foi com música, eu sempre gostei de música mais pop. Então sempre teve música mais pop, naquela época de Spice Girls, essas coisas assim, né? Teve muito mais em inglês do que em português. Na verdade eu nem sei se tem em português hoje em dia, não acompanho. Então eu ficava ali vidrada ouvindo aquelas musiquinhas em inglês. E quando eu fiz 12 anos, eu entrei pra cultura inglesa. E eu era simplesmente uma das piores alunas da minha turma, porque eu não conseguia entender a matéria. Que matéria difícil, que coisa difícil, aprender uma língua nova, coisa horrorosa. Então, eu penei aí durante 1 ano e meio tentando aprender das formas mais estapafúrdias possíveis, imaginárias. Eu, sei lá, tinha um caderninho que andava comigo debaixo do braço, onde eu colocava todas as palavras que eu aprendia e mesmo assim sempre foi muito, muito difícil aprender inglês. Eu tirava sempre o mínimo pra passar, até que quando eu entrei no básico 4 da cultura inglesa, que eu acho que foi tipo 1 ano e meio realmente depois, entre 1 ano e meio e 2 anos depois, eu conheci o TVZ e o Disque MTV. Acho que o Disque MTV já morreu, mas o TVZ ainda existe. E eu comecei a ver os clipes. E a vantagem do TVZ é que ele tem a legenda. Então eu ouvia da mesma maneira e cantava, e aí eu sabia que eu estava cantando. A diferença é, agora eu sabia mais ou menos o que eu estava cantando, eu já estava meio que no aprendizado da língua. E eu tinha curiosidade para saber o que eu estava cantando, né? E foi assim que o meu inglês foi lá pro céu. Eu virei uma aluna muito boa em inglês depois disso, né? É assim, gritante a diferença das notas antes e depois desse período. E passei aí mais uns, sei lá, 5, 6 anos vendo o TVZ, acompanhando clipes, etc. E aprimorando meu inglês assim, em conjunto com a aula de inglês. Antigamente as músicas, eu não sei, eu gostava mais das músicas antigas do que as de hoje. Então eu tinha realmente mais interesse em, às vezes, ir buscar a letra original e buscar a tradução, caso não tivesse ainda no TVZ, só tivesse no Disque MTV, eu não sei exatamente por que só teria no Disque MTV, mas tudo bem. Então quem gosta de música, talvez seja uma forma interessante tentar fazer dessa maneira. O TVZ só tem no Multishow, mas hoje em dia você consegue esse tipo de legendinha, né, em tudo quanto é canto, se jogar no YouTube você acha. Tem gente que
tenta aprender inglês lendo livros em inglês, com um dicionário debaixo do braço também. Eu tentei fazer isso, não deu muito certo. Até hoje eu tenho um pouco mais de dificuldade na parte da leitura, do vocabulário da leitura. Mas cada um com seu ponto forte, seu ponto fraco. Já tem gente que gosta de se forçar a aprender, vem pra cá, se vira nos 30 pra aprender a se comunicar. Eu também acho muito legal, bem desafiador, né? Mas tão importante quanto. Esse foi o método que eu tive mais sucesso para aprender inglês, né? Todo mundo me pede pra fazer, faz um vídeo sobre como você aprender inglês, então tá aqui o vídeo. E hoje em dia aqui no Canadá não tem sido muito diferente. Obviamente as coisas que eu tenho aprendido são mais dentro da minha própria área, nome de doença, nome de parte de planta, umas coisas assim bem específicas assim da acupuntura mesmo. E fora que eu tô aprendendo muito mais mandarim do que inglês, mas tudo bem. O vocabulário se torna muito diferente quando você começa a trabalhar em inglês, e eu ainda não tô no nível de trabalhar em inglês, mas em breve, tá? E obviamente tem aquele vocabulário do dia a dia, o vocabulário do mercado. Nossa, cara, cada nome bizarro de comida, de tempero, de não sei o que você só vai se dar o trabalho de aprender quando você estiver aqui e estiver procurando por aquela comida que você, né, gostaria de comer, que você, aquele tempero que você gostaria de colocar no peixinho, que eu aprendi coentro também, né? Várias coisas diferentes, tem muito vocabulário que a gente só vai realmente aprender aqui. Isso vai servir tanto para o inglês quanto para o francês. Então é mais ou menos isso que eu queria dizer pra vocês, contar pra vocês a minha história com a língua inglesa. Um dia qualquer eu vou fazer um vídeo pra vocês em inglês. Na verdade eu já tinha um vídeo aqui em inglês no canal, só que eu acabei deletando. Bom, não importa. Então se você não tá inscrito ainda no canal, inscreva-se aqui no canal, dê o seu joinha e a gente se vê na próxima.